Você já notou que, mesmo quando faz o bem, acaba sendo alvo de inveja e ódio? Se você se sente assim, este vídeo é para você. Aqui, você vai entender por que, mesmo sendo uma pessoa especial e excepcional, muitas vezes é odiado sem motivo aparente. O mundo está cheio de desafios e perguntas, e é comum se perguntar por que recebemos tanto ódio, especialmente nós, os escolhidos. No que estou prestes a compartilhar, você pode se reconhecer. Descobrir da maneira mais difícil que ser gentil com os outros não garante que eles vão gostar de você. Ouça com atenção, as pessoas vão te odiar, te desprezar, te criticar e até tentar te derrubar, muitas vezes sem razão aparente. E, se houver um motivo, é porque querem que você se sinta inferior a elas. Muitas vezes, elas veem em você um grande potencial que não conseguem alcançar. Mesmo se você tratar bem as pessoas, elas podem continuar não gostando de você. Quando encontrar alguém assim, a melhor atitude é ignorar. Essas pessoas simplesmente não simpatizam com você, especialmente quando estão passando por problemas ou dificuldades pessoais. Quando chegar o momento de se afastar dessas pessoas, resista à tentação de revidar ou se afastar com ressentimento. Não vire as costas para elas. Lembre-se sempre de que você é uma pessoa altruísta, autoconfiante e compassiva, que não se encaixa bem com pessoas egoístas. Se alguém o odeia sem motivo aparente, saiba que essa pessoa está perdendo a chance de experimentar sua compaixão, discernimento e altos valores. Não permita que críticos e narcisistas te façam desistir de ser gentil com os outros e de seguir em frente. Quando você descobre seu verdadeiro potencial e começa a vibrar em uma frequência mais alta, pode incomodar pessoas que ainda não encontraram seu próprio caminho ou que estão inseguras sobre suas jornadas. Esse despertar espiritual é frequentemente visto como uma ameaça por aqueles que se sentem presos ou ameaçados pela mudança. No campo espiritual, reconhecer o potencial interior é visto como uma conexão mais profunda com o divino ou com a essência pura do ser. Isso inclui o desenvolvimento de habilidades naturais, o aumento da intuição e a compreensão mais clara do propósito de vida, o que faz com que os escolhidos se destaquem. Essa diferença pode gerar inveja ou hostilidade em pessoas que veem o seu despertar espiritual como um lembrete das próprias limitações ou medos não resolvidos. O sucesso espiritual e pessoal dos outros pode ser mal interpretado como um julgamento sobre quem não está no mesmo caminho, intensificando sentimentos de ódio e ressentimento. Em resumo, reconhecer seu potencial interior pode despertar as inseguranças dos outros, levando-os a reagir negativamente em vez de buscar sua própria luz interior. Ser chamado de escolhido pode tornar você um alvo de negatividade, pois muitos acreditam que os escolhidos têm um propósito especial ou uma missão divina. Esse rótulo pode ser uma fonte de inspiração e força para você, mas também pode atrair inveja e críticas dos outros. Antes de seguir em frente com esta mensagem, é importante cortar laços com pessoas negativas, egocêntricas ou que drenam sua energia. Muitas vezes, aqueles que estão mais próximos de você guardam ressentimentos profundos porque invejam o que você tem. Quando alguém sente inveja de quem você é, está apenas reagindo por instinto humano. Eles podem nutrir um rancor silencioso porque você possui qualidades que eles não têm. Seu sucesso profissional, seu estilo único, seus interesses diferentes, suas conquistas ou sua atitude tranquila podem fazê-los sentir-se inseguros. Em muitas tradições espirituais, acredita-se que aqueles com papéis importantes no desenvolvimento espiritual enfrentam grandes desafios. Isso inclui não apenas obstáculos externos, mas também sentimentos negativos de outras pessoas que podem ver os escolhidos como uma ameaça ao status quo ou uma repreensão às suas próprias escolhas. Aqueles que odeiam os escolhidos geralmente têm baixa autoestima e não reconhecem seu próprio valor. Eles acreditam que o valor das pessoas é medido pelo que elas possuem, bens materiais, habilidades ou aparência, e não pelo que realmente são. Portanto, se alguém não tem o que consideram importante, eles se sentem inferiores. Da mesma forma, se sentem que lhes faltam muitas coisas, acreditam que suas vidas não têm valor. Essa negatividade pode se manifestar como ódio, inveja ou desejo de ver o escolhido falhar, o que pode ser uma forma de tentar validar suas próprias inseguranças ou falhas. Ser visto como especial ou diferente pode tornar os escolhidos alvos das frustrações, medos e insatisfações dos outros.
Além disso, a negatividade contra os escolhidos pode aumentar em ambientes que valorizam a conformidade e a mediocridade, onde a excepcionalidade é vista com desconfiança ou como um desafio às normas. Assim, os escolhidos carregam não apenas o peso de suas missões, mas também o desconforto emocional daqueles ao seu redor, tornando-se faróis que, ao iluminarem, atraem a escuridão dos outros. Se isso o incomoda, tente perguntar a essas pessoas, de forma calma e respeitosa, o que você fez para chateá-las. Muitas vezes, é apenas um mal-entendido. Algumas pessoas ficam irritadas se você não diz nada por medo das opiniões alheias. Se essas pessoas estão prejudicando seu progresso e sendo desagradáveis, o melhor é ignorá-las. Aqueles que estão destinados a ajudar os outros podem ser odiados por serem bons demais. Embora seja importante fazer a coisa certa, existem maneiras de enfrentar os desafios da vida que podem proteger sua autoestima e evitar desgastes desnecessários. Hoje em dia, a palavra ódio é muitas vezes usada de maneira superficial. Mas por que você permite que as pessoas o tratem mal? Se alguém age de forma desagradável, você deve se afastar dessa pessoa, independentemente de quão importante ela possa parecer. É essencial ter coragem e força para proteger sua dignidade. Aprender a gostar da própria companhia é muito mais saudável do que estar com pessoas que não o apreciam. A amabilidade e a autenticidade dos escolhidos atraem tanto admiração quanto inveja. Essas qualidades vêm naturalmente para aqueles que estão alinhados com seu propósito espiritual e vivem de forma honesta e aberta. Eles interagem com o mundo de maneira genuína, sem pretextos ou máscaras, e isso geralmente é visto positivamente. De acordo com os ensinamentos espirituais, essa pureza é resultado de muitas vidas de aprendizado e crescimento, culminando em uma presença que é tanto autêntica quanto atraente. No entanto, essa autenticidade pode destacar a falta dessas qualidades em outras pessoas. Aqueles que lutam para ser autênticos ou que usam máscaras sociais frequentemente podem se sentir ameaçados pela transparência e sinceridade dos escolhidos. Isso pode causar desconforto ou até mesmo negação, gerando sentimentos de hostilidade ou inveja. No contexto espiritual, essas qualidades revelam uma conexão profunda com o eu superior e uma disposição para se relacionar com os outros de maneira compassiva e não julgadora. Os escolhidos têm uma empatia natural que lhes permite entender e se conectar profundamente com as dores e alegrias dos outros. Para aqueles ao seu redor que ainda não alcançaram um nível de autoaceitação ou consciência espiritual, essa empatia pode ser um lembrete constante de suas próprias deficiências percebidas. Assim, enquanto a simpatia e a autenticidade dos escolhidos são fontes de luz e inspiração, elas também podem destacar aspectos que outros preferem manter ocultos, gerando reações negativas em vez de positivas. Haverá momentos na vida em que você simplesmente não terá nada em comum com alguém que não gosta de você. Isso já aconteceu comigo tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Mesmo quando não faço nada para merecer o ressentimento de alguém, sempre percebo quando estou em um ambiente hostil. Embora seja injusto, eu entendo por que algumas pessoas se sentem assim, mas muitas vezes não há muito que possamos fazer a respeito. Para lidar com isso, eu pratico meditação e recito afirmações de atenção plena para manter esses pensamentos negativos afastados. Peço a Deus que me conceda serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para mudar o que está ao meu alcance e sabedoria para reconhecer a diferença. Por exemplo, em um trabalho anterior, havia um colega que constantemente me criticava, mesmo quando eu estava dando o meu melhor. Em vez de confrontá-lo, usei meditação e afirmações para manter minha paz interior. Em outra situação, em um círculo social, um amigo sempre encontrava algo errado no que eu fazia. Com o tempo, percebi que suas críticas refletiam mais sobre suas próprias inseguranças do que sobre minhas ações. Se você está tendo dificuldade em deixar para trás falhas passadas e relacionamentos tóxicos, algumas práticas de meditação e afirmações de atenção plena podem ser úteis. Não importa o que você faça, algumas pessoas sempre encontrarão falhas. Não vale a pena o esforço de tentar agradar a todos em todas as circunstâncias. Muitas pessoas podem desprezá-lo por causa de sua própria inveja ou pessimismo. Aqueles que duvidam de você devem ser ignorados o máximo possível, porque você é inocente, e todos já enfrentaram dúvidas em algum momento.
Eles reagem com hostilidade porque seu medo ou insegurança é desencadeado quando você faz algo que eles temem ou não conseguem entender. Mesmo que não seja um ódio ativo, uma parte deles pode sentir aversão, interpretando suas ações como egoístas. Por exemplo, se você decidir mudar de carreira para seguir sua paixão, alguns podem criticá-lo por deixar um emprego estável. Eles podem projetar seus próprios medos e inseguranças em você, questionando sua decisão. Em situações como essa, é essencial manter-se atento e focado em seus objetivos para não ser abalado pelas críticas dos outros. A questão não é sobre você, é sobre a luta interna deles, e eles são os únicos responsáveis por isso. É um erro comum pensar que você tem pouca influência sobre a situação. Pode parecer insignificante, mas o seu comportamento pode incomodar aqueles cujas crenças e escolhas são diferentes das suas. Para ser direto, a forma como você escolhe suas palavras, a confiança que demonstra em suas ações, a segurança na sua postura. E até o fato de saber se eles o desprezam por causa dessa confiança, nada disso vai mudar a percepção deles. Eles precisam lidar com isso sozinhos. Pessoas que não estão bem consigo mesmas frequentemente se alimentam da própria infelicidade e autopiedade. Lembro-me do meu primeiro dia como voluntário em uma organização comunitária. Percebi que um dos outros voluntários não gostava de mim, e eu não fiz nada para tentar mudar isso. Sempre que passava por ele, era recebido com indiferença. Tento manter distância, o que provavelmente o incomoda ainda mais. Saber que algumas pessoas não gostam de mim é doloroso, mas também fortalece minha confiança. Eles não gostam de você porque não gostam de si mesmos, então o melhor é ignorá-los e seguir em frente com confiança. Você pode alcançar qualquer coisa que desejar neste mundo, e as críticas dos outros podem servir como combustível para sua motivação. Por exemplo, em um projeto recente, fui criticado por um colega que claramente não gostou da minha abordagem inovadora. Em vez de deixar que isso me abalasse, usei a crítica como uma oportunidade para aprimorar minhas ideias e mostrar meu valor. Em outra situação, em um grupo de estudo, um membro constantemente desmerecia minhas contribuições. Percebi que ele se sentia ameaçado pelo meu conhecimento, então continuei focado nos meus objetivos e ignorei seus comentários negativos. Se você precisar de ajuda, posso identificar um problema específico, mas, no final das contas, é você quem precisa assumir o controle da sua vida. Mesmo que você não tenha feito nada de errado, algumas pessoas ainda podem achar você irritante. Elas estão frustradas e envergonhadas porque você mostrou a elas que estavam erradas sobre certas coisas. Sua existência pode servir como um lembrete das falhas delas. Por exemplo, em uma conferência, alguém me atacou verbalmente porque não conseguia lidar com o sucesso que eu estava alcançando. Em vez de confrontar essa pessoa, usei a hostilidade dela como um sinal de que meu trabalho estava impactando. Em outra ocasião, um vizinho criticava minha escolha por um estilo de vida saudável, provavelmente porque se sentia inseguro sobre suas próprias decisões. Mantive meu foco e continuei a viver de acordo com meus valores, sem me deixar influenciar pelas opiniões negativas dele. Se isso acontecer uma vez, o melhor é ser forte e simplesmente seguir em frente. Você não pode forçar alguém a acordar se ele está fingindo dormir. Talvez você ainda não tenha compreendido totalmente a gravidade da situação, mas é você quem deve estar desperto agora. Lamento que você ainda se sinta odiado, especialmente quando não fez nada para merecer essa hostilidade. Você está no lugar certo, porque talvez não possa ou não deva tentar mudar a razão dessa inimizade. Em vez disso, concentre-se em pensar positivamente e ame a si mesmo ainda mais. Preconceitos e mal-entendidos podem ser fortemente influenciados por memórias e experiências de vidas passadas, conforme muitos ensinamentos espirituais explicam. As almas carregam memórias e traumas de encarnações anteriores, o que afeta como interagimos e percebemos as pessoas nesta vida. Por isso, os escolhidos podem ser mal interpretados ou enfrentar preconceitos devido a ressonâncias de experiências passadas que os outros têm com eles, mesmo que de forma inconsciente. Essas ressonâncias podem levar a reações negativas não apenas baseadas nas interações atuais, mas também em conflitos ou preconceitos profundamente enraizados que atravessam o tempo e o espaço. Por exemplo, se alguém teve uma experiência negativa com uma pessoa em uma vida passada, pode sentir ressentimento ou desconfiança em relação a essa pessoa, mesmo que,
nesta vida, ela seja reconhecida como um escolhido. Esses sentimentos são frequentemente amplificados por preconceitos implícitos que se formam não apenas por experiências diretas, mas também pela influência cultural, social e espiritual acumulada ao longo de várias vidas. Além disso, os ensinamentos espirituais indicam que os escolhidos frequentemente têm a missão de quebrar padrões antigos e introduzir novas formas de pensar, o que pode levar a mal-entendidos. Eles podem ser vistos como desafiadores das normas estabelecidas ou como ameaças à ordem existente, apenas por estarem alinhados com propósitos que fogem do convencional. Esses preconceitos e mal-entendidos são agravados pela complexidade das memórias da alma e das influências de vidas passadas, fazendo com que os escolhidos sejam alvo de reações adversas que muitas vezes são misteriosas e profundamente enraizadas em histórias que transcendem a compreensão comum do tempo e da individualidade. Na jornada espiritual, a diferença entre luz e escuridão é crucial para o crescimento. Os escolhidos, por estarem conectados à luz, acabam destacando as áreas de escuridão ao seu redor, o que frequentemente leva à resistência e ao ódio daqueles que ainda não estão prontos para aceitar essa luz. Isso mostra a importância do trabalho espiritual dos escolhidos, que frequentemente ajuda a transformar a si mesmos e aos outros. A presença dos escolhidos, alinhada com a luz, não só reflete suas próprias virtudes, mas também ilumina as áreas sombrias ao seu redor. A resistência e o ódio que enfrentam podem ser vistos como reações naturais de pessoas que estão presas em padrões de escuridão, seja por medo, ignorância ou apego a velhas formas de ser. A luz dos escolhidos desafia esses padrões, provocando uma reação defensiva que muitas vezes se manifesta como antagonismo ou rejeição. No entanto, essa luta entre luz e escuridão cria oportunidades para o crescimento espiritual. Por exemplo, um escolhido pode enfrentar negatividade no trabalho por causa de sua integridade e honestidade. Essas qualidades podem destacar as falhas e inseguranças dos colegas, gerando ressentimento e hostilidade. Em outra situação, um escolhido em uma comunidade pode encontrar oposição ao defender mudanças positivas que desafiam o status quo, sendo visto como uma ameaça por aqueles que se beneficiam das antigas maneiras de fazer as coisas. Quando os escolhidos enfrentam essa negatividade, eles não só fortalecem suas próprias forças e resiliência, mas também fazem com que os outros repensem e questionem suas próprias vidas. Através de suas ações, eles incentivam aqueles ao seu redor a reconsiderar suas escolhas. Esse processo, embora muitas vezes desconfortável e desafiador, é crucial para superar limitações antigas e alinhar-se com caminhos espirituais mais elevados. Portanto, mesmo com a resistência que enfrentam, o papel dos escolhidos é essencial não apenas para seu próprio crescimento espiritual, mas também para o avanço da consciência coletiva. Os escolhidos costumam ter uma presença marcante que deixa uma impressão duradoura em quem está ao seu redor. Essa presença pode se manifestar como uma calma pacífica, uma confiança serena ou uma energia vibrante que ilumina qualquer ambiente. Espiritualmente, essa presença é muitas vezes vista como um sinal de conexão divina ou como uma expressão da luz interior que todos possuem, mas nem todos revelam. Esse brilho espiritual faz com que os escolhidos sejam percebidos como especiais ou diferentes, atraindo tanto admiração quanto inveja. Por exemplo, imagine uma pessoa que parece estar sempre em paz, não importa o que aconteça ao seu redor. Sua calma pode atrair aqueles que buscam conforto e inspiração. No entanto, pessoas que lutam com suas próprias ansiedades podem sentir inveja dessa tranquilidade, vendo-a como um reflexo doloroso de suas próprias inseguranças. Outro exemplo é alguém com uma confiança firme em suas ações e decisões. Essa confiança pode inspirar muitos, mas também pode gerar ressentimento em quem se sente inseguro ou indeciso. Em vez de usar essa confiança como motivação para melhorar suas próprias habilidades, essas pessoas podem projetar suas frustrações sobre os escolhidos, resultando em hostilidade. Pessoas que estão perdidas em suas jornadas espirituais podem ver a luz dos escolhidos como um lembrete desconfortável de suas próprias falhas ou sombras. Esse contraste pode gerar inveja e ressentimento, porque, em vez de se esforçarem para encontrar sua própria luz, podem culpar os escolhidos por suas frustrações e expressar isso como ódio. A resiliência e determinação dos escolhidos são características profundas que revelam sua jornada espiritual avançada.
Eles frequentemente enfrentam grandes adversidades e desafios que testam sua força e fé, mas emergem dessas situações com sabedoria e força renovadas. Essa resiliência não é apenas sobre sobreviver passivamente, é uma escolha ativa de seguir um caminho de crescimento espiritual, mesmo que isso signifique enfrentar obstáculos ou mal-entendidos dolorosos. A determinação dos escolhidos em seguir seu propósito de vida e se manter fiel às suas crenças espirituais pode ser vista como uma ameaça por aqueles que preferem a segurança da complacência ou que se sentem inseguros quanto às suas próprias habilidades para enfrentar desafios semelhantes. A maneira como os escolhidos enfrentam as adversidades e as transformam em aprendizado pode provocar inveja e ressentimento em outros. Por exemplo, imagine alguém que enfrenta uma doença grave com coragem e uma atitude positiva. Sua resiliência pode inspirar muitos, mas também pode gerar ressentimento em quem luta para lidar com suas próprias dificuldades. Da mesma forma, uma pessoa que, apesar das dificuldades financeiras, continua a perseguir seu sonho com fé inabalável pode fazer com que outros sintam inveja e raiva, ao destacar a falta de perseverança em suas próprias vidas. Essas reações negativas muitas vezes refletem o desconforto que alguns sentem ao ver alguém lidando com desafios com coragem e fé, lembrando-os de suas próprias lutas não resolvidas ou relutância em mudar. Os escolhidos, então, são tanto admirados quanto odiados porque não pertencem a este mundo. Como está escrito em João: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, mas eu os escolhi fora do mundo, por isso o mundo os odeia. A rejeição dos escolhidos pelo mundo reflete inveja e ódio por aqueles que foram escolhidos por Deus. O ódio que enfrentam não é culpa deles, ele reflete a oposição ao Senhor que os escolheu. Os escolhidos se destacam porque, embora tenham vivido no mundo, agora pertencem a Deus. Sua fé consciente lhes confere uma autoridade espiritual sobre o mal que muitos cristãos ainda não possuem, pois tentam equilibrar sua fé com a idolatria do dinheiro, da moda e da corrupção moral. Os escolhidos são odiados porque são firmes e determinados, sabem o que querem e não desistem. Eles não se alinham com a escuridão, pois a luz e a escuridão não se misturam. Isso torna impossível para os escolhidos se unirem à escuridão. Se você gostou deste vídeo e achou útil, por favor, curta, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Se encontrou valor no meu trabalho e se quiser se aprofundar nessa jornada conosco, considere juntar-se à nossa comunidade de membros do canal, clicando no botão Seja Membro. Você também pode apoiar adquirindo meu guia para o despertar espiritual, o link está na descrição. Obrigada por fazer parte desta comunidade. Desejo que sua vida seja cheia de abundância e que você receba muitas bênçãos hoje.